Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão. Antes de nós iniciarmos o estudo, convidamos a todos para nos unirmos em pensamento, em oração. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores do mundo maior que nos acompanham, rogamos as bênçãos sobre nós, sobre todos aqueles que estamos reunidos em nome do Cristo, para estudarmos esta magnífica obra que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos legou através das mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Franco. Que as nossas coordenadoras possam ser inspiradas, nos conduzindo o pensamento, os sentimentos, que possamos aprofundar, mergulhar, fazer um mergulho nas lições que o benfeitor nos traz, para clarear as nossas ideias e nos servir de alerta. Ampara-nos, Senhor. Esteja conosco nos nossos lares, abençoando as nossas famílias, nosso local de trabalho, nossos afazeres. E que a sua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 3 da obra Nos Bastidores da Obsessão, intitulado Técnica de Obsessão. E nós, então, iremos trazer o resumo deste capítulo. Lembrando, então, que no final do capítulo 2, os benfeitores espirituais estavam reunindo no plano espiritual, em desdobramento parcial através do sono, os personagens dessa família Soares, que então começaram a deslindar essas malhas, esses fios da obsessão. Vamos encontrar, então, no capítulo 3, Saturnino, Ambrósio e os demais benfeitores do mundo espiritual, aplicando passes na Mariana, a menina que estava naquele momento sofrendo a influência espiritual daquela entidade que estava vinculada a ela desde vidas passadas. E aí também a sua mãe a acompanha, a sua irmã também a acompanha. E aí, então, através de passes, ela vai começando a ter acesso à sua vida passada. E é interessante nós observarmos isso. Também devemos aqui destacar que se faz presente o médium encarnado também em desdobramento, dando continuidade, né, nos trabalhos de desobsessão. E aí, então, quando ela vai sendo conduzida, induzida pelas telas da memória, pelo benfeitor, ela vai se lembrando, então, da sua última vida, né, como harleniense. E aí, Manuel Filomeno de Miranda coloca que eram visíveis os sinais da loucura. E quando, então, ela está nesse regresso, nesse torpor, quando ela vai assumindo a personalidade da sua última encarnação, ela olha e se dá conta que está ali presente também naquela sala, naquela reunião, Guilherme, que era então o obsessor. E aí ela, já falando o idioma da vida que teve em Amsterdã, ela reconhece ali o antigo esposo, se ajorra então aos seus pés e começa então, num desespero, numa loucura, falar a ele, pedindo perdão. E nós não poderíamos aqui narrar todo o diálogo dos dois, mas é muito interessante. Nós recomendamos fortemente que as pessoas possam ler na íntegra também este capítulo, porque nesse diálogo, então, ela vai trazendo a história que uniu essas almas no passado até os dias em que o livro é psicografado, né?
pouquinho antes. E aí, então, ela vai pedindo perdão, porque ela havia fugido do lar quando era casada com o Guilherme, e dizendo que ela possuía uma dor inidentificável na alma, e uma noite sombria de horror a seguia sem trégua, que ela não conseguia chorar, porque ela ignorava a razão dos sofrimentos, quando os punhais invisíveis da justiça a alcançavam, e que ela era portadora de uma revolta pesada que a agrilhoava, a prendia a um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. E aí Guilherme está ali diante dela, numa postura rígida, fria, e diz que aqueles eram apenas inícios, fragmentos de sofrimentos que ainda estavam por vir. E aí os benfeitores espirituais estavam em atitude de alerta, estavam ali controlando toda a situação, mas estavam permitindo que aquele diálogo ocorresse, porque aí então as portas para um entendimento maior seriam abertas através deste encontro tão dolorido para essas duas almas em sofrimento. E aí ela dizia a ele que ela fugiu do lar, havia fugido do lar e reconhecia sim o seu crime, mas ele ignorava que ela sofreu muito, ela experimentou um castigo muito grande logo depois, que ela nunca havia sido amada, nem por ele, que era então seu esposo, nem pelo amante, né, que fez com que ela abandonasse o lar, e que nas mãos dele ela não passava de animal de carga e objeto de vãs emoções. E aí então ela conta que depois que ela havia fugido de casa, ela havia retornado. E aí então ele não sabia desse fato. E ele pergunta: "Mas você é muito atrevida, né? Você voltou para Harlem com que objetivo, né?" E aí então ela dizia que havia voltado para a cidade onde eles moravam para pedir o perdão, porque ela achava que ele ainda a amava. E aí ele disse que jamais poderia amá-la porque ela havia arruinado a sua vida. E aí então ela vai continuando nesse diálogo dizendo que ela esperava sim piedade e comiseração. Ela estava dilacerada pela saudade, pelos remorsos. Ela acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. E aí ele dizia para ela assim: "Então você não sabe, mas quando você me abandonou, eu fiquei envergonhado, ferido e fugi, não conseguindo morrer", né? Ele vai e opta pelo suicídio. E que não poucas vezes forças demoníacas punham-no ao lado dela e ao lado do amante daquela vida, para supiciarem com a visão alucinante sem limite. Então ele também ficou sofrendo muito. E aí ela fala assim: "Mas então, você me nega até hoje a gota de misericórdia? E quem é você, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como que você se atreve a me ferir com o teu escárnio, com o teu ódio?" E aí ela traz: "Eu também te odeio. Você negociou a minha vida com os meus pais, eu era apenas uma criança, 30 anos mais velho do que eu. Você foi cruel, amava o dinheiro, não queria saber de mais nada, me deixava para escanteio, apenas pensava nos bens, nas posses." E aí, então, ele foi ficando surpreso com toda aquela declaração que Mariana trazia. E aí ela dizia: "Eu vou te trazer a verdade, né? Dizendo tudo aquilo que você ainda não ouviu." E aí, dizendo, né? Colocando o coração ferido de mulher que havia sido abandonada, porque ele havia viajado para cuidar de tomar mais posses, para ter mais bens. E enquanto ele estava ausente, novas pessoas chegaram para ajudá-la a cuidar das terras, das flores. E aí então ela cita esse Jacó, que atualmente seria então o pai dela, esse Jacó que chega às terras para jovem como ela,
para ajudá-la ali com os afazeres, vai sensibilizando o seu coração, porque ela vivia em constante soledade. E apesar dela ter relutado muito entre a fidelidade ao abandono e a solidão, ela acaba então caindo nas malhas da sedução e vai com Jacó fugindo do lar. Mas essas eram tormentosas evocações que dilaceravam a sua alma. E ela continua contando que eles fugiram então para Amsterdã, mas que ela nunca havia fugido de si mesma. E que logo após 6 meses ela ter fugido de casa, ela também havia sido novamente abandonada por Jacó, que apenas havia a seduzido e havia abandonado porque ele não queria, não tinha nenhuma boa intenção para com ela. E aí então ela sofreu muito, passaram 5 anos ela vagueando, tentando encontrar algo para fazer, tentando encontrar um alento, quando então ela resolveu voltar para casa. E quando ela volta para casa, ela diz que nem os antigos vizinhos a reconheceram de tão sofrida que ela estava. E aí ela foi informada da tragédia que ela havia dado causa e acabou enlouquecendo. Enlouqueceu e foi lançada para um hospício como um animal numa jaula. E vai contando que ela sorveu por longos anos a própria desdita até que a morte a libertou para dores maiores. E aí ela diz: na minha loucura, eu te via agoniado a maldizer-me, perseguir-me. E ele diz: sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E aí ele pergunta: e nunca mais encontraste Jacó, né, o amante? E aí ela diz: não, nunca. Se eu o encontrasse, que não faria com esse meu outro algoz? E aí ele vem com essa declaração que nos causa esse espanto. Pois eu te direi: vives novamente com ele, sua filha. E ela fala: filha, deliras? Através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar o corpo do meu pai? Não zombes de mim. E aí ele fala: ouve, Aldegundes, porque Mariana, então, nessa vida, junto ao obsessor Guilherme, se chamava Aldegundes. Ele diz: morrestes e voltastes a viver. Esta é a verdade. Depois ele prossegue: Deus, que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que agora eu possa me vingar. Mateus é seu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives prisioneira. É o teu ex-amante e o meu infelicitador novamente reunidos. E aí, então, ele vai querer dar sequência na fala quando o benfeitor pousa a destra na fronte de Mariana, que estava dominada pelas recordações do passado, e se utilizando então dos passes, dos recursos magnéticos, fez com que ela adormecesse pausadamente. Guilherme também estava muito aturdido, estava ali colocando, né, fazendo essa catarse, colocando todas as suas dores para que todos pudessem testemunhar ali. E aí então o benfeitor entrega a Mariana nos braços da Dona Rosa, que havia sido convidada para participar da reunião, que era sua mãe. E aí, então, encaminha as três, né, Dona Rosa, a irmã de Mariana e Mariana, para que voltem a descansar junto ao corpo. Mas o serviço espiritual continuou seu curso normal. E aí, então, Guilherme vinha trazendo, ele vinha narrando que há mais de 15 anos ele se sentia ligado ao senhor Mateus, o antigo verdugo por quem ele nutria essa desconhecida aversão. E aí então ele decidiu seguir. E aí ele disse que, particular e inconscientemente, ele estava vinculado àquele que era responsável pelo clã. E lentamente ele foi conseguindo se infiltrar nele, através das reminiscências amargas que o faziam fugir do lar, para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. E Mariana havia nascido há pouco tempo quando ele reencontrou o senhor Mateus.
e embora não soubesse que ela era Aldegundes, ele foi dominado por uma incoercível antipatia. O seu horror pelo seu Mateus era também inconsciente, porque ele ignorava o processo do retorno ao corpo, em que este se ocultava. Vivendo em conúbio com outros sicários do grupo familiar, cedo fez amizade com um terrível obsessor ligado a Marta, a filha mais velha da família, né, a irmã mais velha da Mariana, que ela se dedicava a incursões nos redutos sombrios da magia negra. E informando-a dos seus propósitos, foi aclarado do impositivo da reencarnação, por cujo meio se assegurou de estar no rastro dos inimigos. Veio então o desejo de os matar de imediato. Informado da ideia, o inspirador de Marta sugeriu-lhe travar contato, então, com o famoso doutor Teofrastos. Nós vamos ver muito a respeito dele ao longo da obra, para que esse examinasse o seu problema e, de acordo com os interesses que lhe despertassem, tomá-lo ou não sob sua responsabilidade. Então, segundo o informante, esse doutor Teofrastos foi insigne mago grego na última reencarnação, residente na França, foi queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470 em Rouen, após perseguição impiedosa e nefanda. Ele era um profundo conhecedor das leis do mundo espiritual, mas ele foi deixado se consumir pelo ódio quando ele desencarnou. E aí, então, ele se dedicava também às práticas necromânticas e reuniões de sabá. E aí, após a morte do corpo físico na fogueira, com aqueles através dos quais ele mantinha esse comércio psíquico, ele se fez notado pela impiedade, na sede tormentosa de vingança. Mais à frente nós vamos ver há quantos séculos está o Dr. Teofrastos no mundo espiritual, cuidando destas coisas de obsessão. E aí, então, ele residia, né, Dr. Teofrastos, nas regiões inferiores do planeta há mais de 3 séculos. E aí ele era chefe, né, de processos obsessivos e calamitosos de longo curso entre as criaturas humanas, que se deixavam vencer pelas urdiduras das suas mentes atormentadoras. Processos de zoantropia por hipnose anestesiante nos centros profundos da alma, como a hipantropia, a licantropia, verdadeiro demônio. Se acreditava senhor de vasta região trevosa, onde impera como autocrata acerbo. Isso, Guilherme trazendo a respeito desse doutor Teofrastos. E aí, então, nessa oportunidade, falou-lhe da sua desencarnação como um suicida, né? Guilherme falando para ele, para o Dr. Teofrastos, aclarando as suas inquietações, falando a respeito do processo de desencarnação, reencarnação e da vontade, do desejo de se vingar. E aí ele foi informado que a melhor maneira de se vingar seria através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os cômpares, né, que seria o Mateus e a Mariana, com relação a essa tragédia da vida passada, e induzindo ambos ao suicídio para aumentar a aflição. E o plano do Dr. Teofrastos era, então, que Mariana fugisse do lar, tivesse um relacionamento com aquele rapaz que nós vimos no capítulo 2, que não tinha qualquer das melhores intenções, engravidasse e ele pudesse voltar como filho de Mariana, para que pudesse causar nela muito sofrimento e também lentamente ir causando um desânimo, causando muita antipatia e muitos problemas para o Mateus, que seria seu avô, que não suportaria e acabaria, então, também
pelo suicídio. Então, esse era o plano de vingança que Guilherme tinha até então. E colocou isso, expôs isso a todos, segundo Manuel Filomeno de Miranda, para que pudéssemos aprender as técnicas da obsessão. Logo depois, então, ele foi conduzido ao sono e afastado do recinto por zelosos cooperadores desencarnados, quando a reunião foi dada por encerrada, após comovedora oração produzida pelo instrutor. Então, este é o resumo do capítulo 3, e agora nós passamos a palavra para a querida Vânia dar início aos aprofundamentos. Vânia, a palavra está com você. Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus, então, nos abençoe as tarefas. Vamos iniciar trazendo à memória os personagens desta família, da família Soares, que são os protagonistas dessa história. A Dona Rosa é a veneranda mãe da família Soares, e ela é espírita. A Amália é a mais dócil das 5 filhas de Dona Rosa, que também frequenta a casa espírita junto com a mãe. Esses personagens da família estão nesse capítulo, né? A Mariana é a filha que sofre o processo obsessivo, e ela é a reencarnação de Aldegundes, que viveu, como a Gi falou, na Neerlândia, no século XIX, há 100 anos. O Mateus é o marido da Dona Rosa e também o pai de Mariana, que é a reencarnação de Jacó van der Koppel, que foi o amante de Aldegundes quando ela era casada com Guilherme e fugiu com ele. O Guilherme é o espírito citado no resumo da Gisele. Ele foi o marido da Aldegundes nessa vida pretérita no século XIX e hoje, ainda desencarnado, é o perseguidor de Mariana e do seu pai Mateus. O doutor Teofrastos, como a Gi já falou, era um espírito, não tinha nada inicialmente a ver com a família. Ele era um mago, né, na Terra, e aí foi que a história dele é belíssima, nós vamos ver para frente, e ele foi queimado vivo pela Inquisição na França e deixou-se consumir pelo ódio dos seus algozes. Começou aí um ódio terrível que ele guarda há mais de 300 anos. Se fez chefe, né, desta região inferior do planeta, comandava outros espíritos cruéis há mais de 300 anos. E ele é que ensinava a técnica de obsessão. Então, como nós vimos, com o resumo da Gisele, estavam numa reunião mediúnica. 3 personagens da família estavam lá em desdobramento. A Mariana, sua mãe e sua irmã, uma delas, né? E, então, quando o benfeitor Ambrósio aplica passes magnéticos na Mariana, e ela vai começando a despertar a memória do seu passado. E o benfeitor escreve que lentamente o semblante dela toma as características fisionômicas da sua personagem do passado, da Aldegundes. E eram visíveis os sinais de loucura que se apossou dela no final da sua existência, naquela existência física. E, então, Aldegundes, que é a nossa Mariana de hoje, em transe, quando ela vê o Guilherme, o ex-marido, né, ela se ajoelha aos pés dele e lhe pede perdão, mas ele não está muito com vontade de perdoar, não. E então ela vai falar, né, ignoras que eu padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento, referindo-se ao corpo dela nessa vida, né? E que havia uma dor indefinível nela, que ela não conseguia saber por quê.
E ainda ela diz para ele, né? A Gisele já falou isso, mas como nós vamos trabalhar, nós vamos repetir. Ela fala para ele que na minha loucura, quando ela estava no manicômio, no hospício, né? Eu te via, ela diz, a maldizer-me, a perseguir-me, em espírito, né? Porque logo após ele ter sabido da fuga dela, ele se suicidou, né? Ela voltou para casa 5 anos depois. Então, o espírito Guilherme disse a ela: sim, eu estava ligado a ti sem o saber. Sem o saber, como é que isso acontece, né, meus irmãos? E continua dizendo: como os odeio, como os detesto, referindo-se a ela e ao rapaz com quem ela fugiu, que era o pai dela nessa vida. É impossível, infame, qualquer tentativa de perdão. Então, o Guilherme vai perguntar para ela, né, se ela sabe, nunca mais você encontrou o Jacó, né, esse ex-amante, e ela diz que nunca, né, se ela reencontrasse, o que ela não faria com esse seu outro algoz? E Guilherme, sarcástico, fala assim: pois eu te direi onde ele está. Você vive novamente com ele. Você agora é filha dele. E fala que Deus, que é justiceiro, imagina, né? Colocou os dois juntos para que ele pudesse se vingar, né? Quando ela sabe que o pai dela é o ex-amante, que ela já não se dava bem com ele nesta vida, era o pomo da discórdia na família, ela leva um choque tão grande que o benfeitor Saturnino aplica passes magnéticos nela e a adormece. E aí as três, né, ela, a mãe e a irmã, foram levadas de volta ao corpo físico, no seu lar. Muito bem. Vamos recordar também, para que a gente possa entender sobre o trabalho que vamos fazer, é, o porquê deste ódio que unia esses três personagens, né? Então, o espírito Guilherme, como vimos, narrou para o benfeitor Saturnino que ele sentiu-se ligado ao senhor Mateus. Ele não sabia da reencarnação, mas, de repente, ele foi atraído para aquele lar, ele ainda está na condição de espírito. Foi atraído, viu-se dentro daquele lar, viu o Mateus, que ele nutria uma aversão profunda, mas desconhecida, inconsciente. A menina Mariana, que era uma criança, embora ele não soubesse que ela era Aldegundes, ele foi dominado por uma antipatia incontida. Como que isso acontece? Como que ele foi atraído sem mesmo saber de forma inconsciente? E aí ele conta, como a Gisele disse, que ele foi apresentado para esse doutor Teofrastos, né, que era o chefe dessa região trevosa, e em audiência com ele, né, com o doutor Teofrácio, o Guilherme foi esclarecido sobre o processo de reencarnação. E aí ele disse que queria se vingar daqueles dois que lhe fizeram tanto mal. Lembrando que Dr. Teofrastos ensinava a técnica de obsessão. Então, ele vai explicar, olha, gente, né, a nossa vida é assim também, que a melhor maneira de se vingar seria através do tempo, pelo processo lento de obsessão contínua, em que ambos os culpados pela tragédia iriam ser induzidos ao suicídio. Então, vamos trabalhar dois sentimentos. A Ângela vai explorar melhor esses dois sentimentos. O ódio. Guilherme carregava este forte sentimento do ódio. 100 anos, meus irmãos, não é brincadeira. Manuel Filomeno de Miranda diz, em certo ponto, que o ódio constitui elementos matrizes das obsessões. E que o ódio, pela fixação demorada acerca do desejo de vingança, cria condicionamentos psíquicos que vai emitir ondas em direção daquele a quem ele sente ódio e envolve aquele ser
que ele odeia. E no capítulo anterior, eu trouxe aqui porque eu falei, nossa, vamos ter que recordar. Quando na reunião mediúnica, quando o espírito perseguidor, o Guilherme, reconhece a Mariana, que estava em desdobramento, ele cerrou os punhos como que se desejasse, através das palavras ardentes de ódio, atacá-la. E o benfeitor escreve: vimos que de seus lábios escorriam pegajosa substância escura e nauseante. Meus irmãos, o ódio tem cor e tem textura. Da mesma forma em que os espíritos do mais alto vibram, irradiam, iluminam com aquela cor azulada, com aquela cor branca, brilhosa, os sentimentos inferiores também têm cor. E quem vê essa cor? Os espíritos, né? Tanto os amigos quanto os inimigos. Também o sentimento de culpa, né? Que a Ângela vai trabalhar, né? Ela, a Mariana, carregava um sentimento de culpa desde que ela soube que o ex-marido se suicidou. Nessa vida, ela trazia, mas não sabia o que era, né? Ela não sabia. E então, benfeitor vai falar que o sentimento de culpa é um ótimo plug para as incidências obsessivas, uma vez que esse sentimento é muito bem manipulado e dinamizado pelos agentes das trevas. Meus irmãos, nós espíritas, eu acredito piamente que não sentimos mais ódio. Nós não temos mais esse sentimento do ódio, né? Porque sabemos que não devemos ter, nem sentir isso, a gente pode ficar com raiva na hora e tal, mas sentir ódio a gente sabe que não deve, porque nós vamos sofrer desde esta vida que vai até acabar com a nossa saúde física. Mas sentimento de culpa ainda a gente carrega, não é verdade? Às vezes a gente vai pensando, ai, gente, por que eu não agi diferente? Por que eu não fiz diferente, né? Então, a Ângela vai trabalhar esse sentimento de culpa que a Mariana carregava. É claro que o nosso sentimento não é dessa forma. Talvez em outra vida, não sabemos, né? Então, vamos recordar que quando ela estava lá, no hospício, ela via o espírito do marido agoniado a maldizê-la. E o espírito diz assim: sim, eu estava ligado a ti sem o saber. Ele não sabia, mas ele foi atraído até ela quando ela ainda era Aldegundes. E quando o espírito Guilherme fala para o benfeitor Aldegundes, que fazia mais de 15 anos que ele sentiu-se atraído e ligado ao senhor Mateus e à menina Mariana, que ele não sabia ainda da reencarnação, e então ele fala que se apossou dele uma desconhecida aversão de forma inconsciente. E ele se torna comensal daquela casa, daquela família, né? Depois ele fica sabendo da reencarnação. Muito bem. Por que será, gente, que os espíritos se sentem atraídos àqueles que lhe fizeram mal? Quem vai explicar é o nosso querido benfeitor Camilo, através da mediunidade do querido Raul Teixeira, no livro Justiça e Amor, no capítulo 20. Ele vai nos oferecer excelente aula sobre esse processo de ligação entre o agredido e o agressor. Até que o capítulo chama a presença do agredido no agressor. A lei de causa e efeito, que nós já estudamos muito, é a maior expressão de justiça divina. Por quê? Porque ela se apoia no fato de que todas as relações humanas são calcadas nas trocas fluídicas, ou seja, nas energias individuais de cada um. Todas as nossas relações, meus irmãos, elas estão calcadas nas trocas fluídicas de amor, de ódio, de inveja, de carinho, de piedade e tudo mais. Então, ele diz:
né? Lembra de Jesus, a cada um segundo as suas obras, porque falando assim, o mestre já ensinava sobre a lei do retorno. O que podemos entender? Se as obras forem boas, os resultados colhidos serão felizes. Mas se as obras forem más, as consequências serão penosas. Então, as agressões que nós descarregamos, na maioria das vezes, têm endereço certo. Elas vão desde atos de zombaria até um golpe físico, desde xingamentos até o impacto de uma arma. Então, o que acontece? No ato da agressão, o agressor joga sobre o agredido uma carga insalubre, de fluidos insalubres, que lhe vai na alma, como se fosse um dardo venenoso. Vai na alma do agredido, né? Então, se o agredido está em boas condições emocionais e morais, o que nem sempre acontece, ele estará acima do alvo deste dardo e o agressor terá que reabsorver os seus próprios miasmas. Porém, se o agredido aceita a ofensa, ele torna-se um alvo fácil para o dardo envenenado do agressor. Daí ele vai desenvolver o sentimento de ódio e de vingança, como nós vimos nessa história. E a correspondência, né? Que ele podia não ligar o agredido, né? Mas se ele aceita, há uma correspondência. E esta correspondência é o que há de pior para quem for o alvo da agressão. A assimilação da ofensa é que causa o grave transtorno. São lições para nós, meus irmãos. A gente não pode ficar cheio de ofensas, eu me ofendi, eu me magoei, né? Então, melhor mesmo é a gente conversar, né? Aí, normalmente, quem sofre a agressão sente que é como se ela fosse gravada a ferro, diz o benfeitor. Por quê? O que é que ocorre? Muito bem. O indivíduo que se abriu à ofensa, o que assimilou a agressão, o agredido, portanto, passará a conduzir em si os fluidos envenenados do agressor. O agressor, por quê? Porque o agressor, no momento em que ele dirigiu aquele dardo mental para o agredido, abriu um campo em si mesmo, no seu perispírito, pela liberação dos próprios fluidos. Não duvidemos. E esse campo que ele abriu quando ele fez a agressão é preenchido pelas energias fluídicas do agredido, aquele que aceitou a ofensa, que passou a fazer um quadro de dor íntima, de mágoa, de autopiedade, assim liberando energias no sentido do outro. Então, meus irmãos, é assim, ó. Se eu agredir alguém, eu abro um campo em mim, abro um campo em mim mesma. Aí, a pessoa que eu agredi aceita e se revolta, ela também assume, ela absorve aquela energia deletéria que eu mandei e, de volta, ela manda para mim, onde vai preencher aquele campo aberto. O que acontece? Nós ficaremos ligados por um fio fluídico invisível, mas invisível só para nós, porque este fio não se desfaz nem após a morte, nem após a desencarnação. Mesmo que um reencarne e o outro não, mesmo que os dois desencarnem, esse fio vai permanecer até que se resolva a situação. Então, continua o benfeitor dizendo que a pessoa que se abriu à ofensa, o que assimilou a agressão, o agredido, passará a conduzir em si os fluidos envenenados do agressor. O indivíduo que agrediu o agressor conduzirá o sentimento do remorso por ter agido como agiu. Assim, o agredido carrega em si
os fluidos do agressor dinamizados. E, por sua vez, o agressor carrega em si os fluidos do agredido dinamizados. Aqui é um exemplo para a nossa vida toda, mas nesse capítulo os agressores seriam a Aldegundes e o Jacó, né, a Mariana e o pai dela, e o agredido seria, então, o Guilherme em espírito. Mas na nossa vida, né, podemos trazer esse ensinamento para nós. Então, é desse modo que um não consegue esquecer o outro, e a cada evocação, tudo volta à lembrança, provocando sofrimento em um e remorso em outro. Pode ver, quando a gente se sente ofendida ou quando a gente magoa alguém, aquele pensamento vai e volta, né? Então, o que a gente precisa fazer? Como o Divaldo diz, vamos substituir esse pensamento ruim por um bom. Começamos a fazer, eu, por exemplo, começo a fazer o Pai Nosso, né? Automaticamente, até que eu entre na prece, né? Assim parece que se esvai aquele sentimento. Essa ligação. Então, diante dessas reflexões, meus irmãos, passando para o final, seria importante a gente se lembrar de Jesus, porque os fluidos que dele se desprendiam eram todos salutares, curativos, abençoados. Evocamos, então, a cura da mulher hemorroíça. A mulher toca nas vestes de Jesus e, no mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou. Escreve o evangelista Marcos. Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saía, se voltou no meio da multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 15, ele vai escrever essas palavras: conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas, porque exprimem o movimento fluídico que se opera em Jesus para a doente. Ambos experimentam a ação que acabou de se produzir. Isso também foi um movimento fluídico. Possamos nós, então, meus irmãos, liberar apenas esses fluidos benéficos, né? Através de uma boa conversa, de um carinho, de uma compreensão, e nunca transmitirmos, então, fluidos negativos, porque nos faz mal e faz mal ao outro também. Muito obrigada pela atenção. Gi? Nós que agradecemos pelo excelente aprofundamento, excelente contribuição, e as suas palavras me fizeram lembrar aquela frase, né? O ódio é o amor que foi maltratado. Então, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Ângela, dar continuidade às reflexões da nossa noite. Obrigada, Gi. Obrigada, Vânia. Nosso cumprimento a todos os amigos que estão conosco aqui nesse capítulo. Esse capítulo que, como bem disse a Gi agora, será aquilo que nós trataremos daqui por diante, que é justamente esse amor que foi maltratado. E quando a Vânia referiu nesses aprofundamentos que ela nos favoreceu a entender de que se trata, né, essa construção toda que se dá nesse drama que envolvem essas personagens, nós vemos que na direção daquilo que a Vânia foi nos trazendo, nós podemos também inserir algumas contribuições que nos ajudam a entender um pouco mais esse processo que é tão complexo, que fala desse capítulo, né, das técnicas da obsessão. Nós, espíritas, que sabemos que o mundo físico, o mundo das experiências aqui na matéria, ele é apenas um estágio da nossa realidade espiritual e que nós vivemos em constante comunhão de pensamentos, intercâmbio, aonde esse capítulo das obsessões precisa ser por nós compreendida, para que nós possamos dar conta de responder
ou de chegar mais próximo a responder uma série de indagações que nós trazemos, né, de indagações que a própria ciência psicológica tenta responder com as suas teorias, chegando muito próximo, mas não dando conta ainda da profundidade. E nesse drama, então, que nós vemos, que essas personagens estão vinculadas por esses mecanismos, elas foram, esses mecanismos obsessivos todos, eles foram construídos justamente nas escolhas, nas decisões que elas foram tomando, que elas foram tendo ao longo das experiências que elas viveram. Então é preciso que nós procuremos entender nesse capítulo que o uso do livre-arbítrio, a maneira como as escolhas foram feitas, construíram esse emaranhado, essa teia de conexões relacionais que hoje, ou naquele momento, quando o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda descreve, faziam com que aquele grupamento de espíritos estivessem vinculados por esse amor que foi maltratado. E porque se nós lembrarmos que quando os benfeitores da humanidade nos trouxeram a informação de que somos espíritos imortais e que temos como destinação ou como objetivo a plenitude e que somos filhos de Deus, nós estamos transitando no amor. E somos então filhos do amor e também nascemos todos e fomos criados para amar. E nesse capítulo, então, da busca por esse amor, pela vivência plena desse amor, pela expressão desse amor, nós utilizaremos esses recursos todos que são, desde o início da nossa trajetória evolutiva, e aí nós vamos necessariamente recorrer aí à benfeitora Joana de Ângeles, que nos traz de forma magnífica uma compreensão sobre esses detalhes, esses meandros da formação do nosso ser, desde as experiências primevas, aquelas experiências iniciais, em que nós fomos desenvolvendo, nós somos, nesse processo da evolução, nós somos, pelo fatalismo próprio que nos conduzirá a essa perfeição um dia, nós somos passando pelos milênios todos, nesse impositivo dessa fatalidade, e nós somos saindo, essa fatalidade que é chegarmos à perfeição, um dia, perfeição relativa, nós somos saindo dos automatismos iniciais, naquelas nossas faixas de busca que ainda nós desenvolvíamos a sensibilidade, depois nós fomos passando para a experiência dos instintos básicos que tinham a finalidade de nos conduzir, de favorecer a nossa existência, também pela lei de conservação, e nós fomos adquirindo aí, mais adiante, a inteligência, a razão, o senso lógico que hoje nós temos, e que tudo isso nos projetará um dia para vivenciarmos aquele estado mais refinado em que a nossa própria comunicação será intuitiva, em que nós provavelmente não nos utilizaremos dos recursos, inclusive, que utilizamos hoje para nos comunicar. Mas nesse processo todo que o espírito vai transitando, ele, em cada fase que ele experimenta, que ele vivencia essas experiências, ele vai preservando a herança daquelas fases anteriores. Isso é importante para que nós possamos construir esse raciocínio, porque nós vamos fixando novas conquistas para que nós possamos superar aquelas anteriores, mas uma vez que nós fomos transitando por muito tempo em certas experiências, é natural que elas estejam enraizadas de uma forma muito mais profunda. Então, quanto maior, quanto mais largo foi esse estágio num patamar anterior, mais fortes vão ser esses atavismos. E automaticamente serão mais difíceis as adaptações que nós teremos que fazer para darmos um passo à frente. E por que é importante nós pensarmos nisso aqui? Porque nesse trânsito do instinto, desse instinto animal, nós vemos que nós fomos utilizando a lógica, utilizando o pensamento lúcido, a razão no caminho do discernimento, mas nós vamos agindo, nós vamos tomando decisões, nós vamos escolhendo
a partir, muitas vezes, desses atavismos que nós carregamos. E se nós pensarmos aqui no caso, nesse drama que o benfeitor Manuel Filomeno Miranda nos descreve, nós vemos que essas personagens todas elas estavam vivenciando ou em busca de vivenciar experiências ligadas à afetividade, ao amor. Então, se nós pensarmos todos eles, desde Jacó, desde Guilherme, desde Aldegundes, todos estavam ali e viviam, tinham ânsia de amor. E aí, quando nós vemos o próprio Aldegundes na conversa com Guilherme dizendo que, com Jacó dizendo, melhor dizendo, com ele, que ela não foi considerada enquanto uma jovem que era, nos anseios, nos sonhos que acalentava, e que ela é arrebatada, então levada da sua juventude, colocada entre aqueles campos de tulipa. Então nós vemos aqui esses espíritos que já eram possuidores dessa capacidade de lógica, do raciocínio lúcido, da razão, mas carregavam esse estágio psicológico, esse nível de desenvolvimento ainda em que a busca pelo amor ela estava completamente marcada por experiências que eles já tinham tido, que faziam com que a busca do amor fosse uma busca egóica. Então, nós vemos aqui que um era para o outro muito mais um objeto, aquele sobre o qual se projetavam anseios, muitas vezes, imaturos espiritualmente falando, e que causaram essa rede, essa teia de relações que aí é descrita. Então, quando nós vamos saindo do patamar evolutivo mais inicial, mas as experiências que nós trazemos são carregadas dessas vivências, nós ainda não temos muitas vezes a capacidade psicológica de entendermos aquilo que se dá e fazemos escolhas que nos ferem o sentimento, que nos ferem a emoção, a nossa e a dos demais. E aí onde nós vemos esse capítulo que a Vânia nos trouxe da construção da patologia do sentimento do ódio, que culmina mais adiante no desejo de desforro, da vingança, como se o outro fosse o responsável pela dor que eu sinto. Então nós vemos aqui, a benfeitora Joana de Ângeles nos fala, numa obra magnífica que nos fala justamente sobre o amor, uma obra chamada Amor, Imbatível Amor, em que ela desenvolve ao longo de todo este livro justamente o entendimento do como nós vamos, enquanto espíritos, fazendo escolhas que ferem esse sentimento e que necessariamente nos convidarão a esse reparo, a um ponto tal em que nós consigamos desenvolver um amor mais maduro, mais amadurecido, e que as vivências uns com os outros já não seja mais de produzir dor e sofrimento. Então aí nós passaremos, como diz a benfeitora, palavras dela, nós passaremos a agir, evitando reagir. Nós pensaremos antes de atuar. Nós reflexionaremos como um passo inicial para qualquer empreendimento que nós formos fazer. Nós vamos buscar promover nas nossas relações a paz ao invés de investir na violência. E aí, então, esses serão passos decisivos para nós construirmos esse comportamento saudável. Mas nesses pontos e nesses aspectos, a benfeitora nos lembra muito bem de que essa herança animal que nós carregamos, enquanto ela predomina e ela não é compreendida por nós, ela gera essa gama de conflitos psicológicos nos quais nós estamos emaranhados. E quando nós estamos no convívio social, então, carregando esses conflitos psicológicos como bagagem, como herança dessas experiências iniciais, no convívio social inteligente que nós já desenvolvemos, mas quando as circunstâncias elas não se dão da maneira como nós desejamos, então nós recorremos àquelas experiências iniciais, que são as experiências da posse, do domínio, que são experiências primitivas. Então, nós vemos como nesse capítulo, não só do capítulo do livro, mas nesse capítulo evolutivo no qual nós estamos,
é muito fácil que nós busquemos essas reminiscências, essas heranças psicológicas e que elas se apresentem no momento atual, favorecendo com que nós façamos escolhas que não necessariamente estejam vinculadas a um amadurecimento do ser, um amadurecimento psicológico. E nós vamos, então, reforçando experiências anteriores que são, em grande parte das vezes, completamente destituídas de um significado mais profundo. Mas, independentemente delas estarem conectadas com um significado mais profundo, nós seremos herdeiros daquelas decisões. E aí, então, é que a benfeitora segue ao longo de alguns pontos que nós pensamos, de vários capítulos desse livro que citamos, ela vai dizendo que os nossos horizontes de entendimento, eles vão se alargando à medida que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de compreender a realidade e de buscarmos patamares mais elevados. É aí, então, que nós precisamos tomar conta e identificar em nós esses aspectos dos transtornos e dos distúrbios que nós estamos desenvolvendo. Porque essas quedas, diz a benfeitora, essas desarmonias psicológicas, elas são produtos dessas quedas do senso psicológico. Essa é uma expressão que ela usa. Quedas do senso psicológico. Então, nós demos um passo enquanto espíritos, avançamos. Mas naquele novo patamar, nós ainda não estamos completamente habilidosos naquele patamar. Então, volta e meia, nós escorregamos, até que nós fixemos completamente os ganhos, as conquistas que aquele patamar nos proporciona. Então, ela diz que o predomínio desses instintos básicos que tiveram sua importância, foram sim úteis, eles vão permanecer no nosso inconsciente, mas vão ressuscitando a cada nova experiência com vigor e vão nos induzindo a repetições automatistas. E é aí, então, que ela diz que nós vamos tendo reações automáticas, ambições desnecessárias. Vejamos que é o próprio Jacó, né? Nós vemos aqui, quando diante da sua esposa, na busca das ambições desmedidas e desnecessárias, ele sai daquela convivência. Então, nós vejamos como a escolha, o uso do livre-arbítrio de cada um foi construindo esse estado de coisas, porque denotam uma imaturidade psicológica de todos os envolvidos. Então, diz a benfeitora, nesse patamar nós vamos tendo ainda reações automáticas, ações, ambições desnecessárias, vamos tendo receios injustificáveis e que vão nos projetando em comportamentos defensivos agressivos. Vejamos que ela vai descrevendo exatamente isso que todos essas personagens vivenciam. Vejamos que no próprio atendimento que os benfeitores oportunizam, está ali ainda aquele espírito vinculado às dores, aos sofrimentos, em atitudes de defesa, de agressão, utilizando todos os seus recursos intelectivos para planejar essa vingança, qual é a forma de que ele possa se vingar de maneira mais efetiva, e encontra também no mundo espiritual uma entidade, um espírito que já tinha desenvolvido, vejamos, competências outras, transcendentes, e que utiliza-se por conta das feridas psicológicas, das feridas emocionais que não foram devidamente cicatrizadas, são utilizadas no sentido de manter aqueles todos ali vinculados não pelo sentimento do amor que engrandece, mas do sentimento do amor que foi ferido, como a Gia nos lembrou. Então, ela diz, a benfeitora, que somente vão ser superados esses estágios iniciais quando nós buscarmos o controle da vontade e estímulos corretos para o bem-estar sem conflitos, bem como para a nossa saúde emocional, que ela é também a responsável por outros requisitos indispensáveis. Então, é como se nós fôssemos adquirindo, desde as fases iniciais, os instintos, adquirindo competências, mas nós precisamos treinar essas competências. Nós ainda somos pouco hábeis, e isso caracteriza a nossa imaturidade psicológica.
E aí, quando diz a benfeitora a respeito disso, ela vai falar que esse fenômeno do estacionamento em que nós estamos em patamares evolutivos, porque já temos o intelecto, já temos o raciocínio, já temos a razão, mas nós estamos estacionados e nós vamos criando como que uma ferrugem nesse estado, a ponto que, pelo fatalismo próprio do progresso, nós vamos sendo conduzidos, muitas vezes, por essas experiências dolorosas, como produto da necessidade que nós temos de sair daquele patamar. Até que nós vamos abrindo o campo emocional, então, para que o ódio, o sentimento de vingança já não façam mais parte das alternativas perante a vida. Mesmo diante de situações em que nós podemos, sim, vivenciar experiências da traição, do engano, de sermos feridos, machucados, mas que, quando nós vamos nos constituindo um ser psicológico saudável, nós vamos deixando de ter a necessidade dessas ferramentas que nos retêm a marcha. Então, diz ela, ascender, no entanto, psicologicamente, mediante o amadurecimento interior e o controle do sentimento, torna-se impostergável para todos nós. E aqui, para que nós possamos caminhar na direção de uma conclusão desse raciocínio, porque ela vai dizer, enquanto não viger o amor, nós vivenciaremos essas experiências. E essa emoção superior, então, ela diz que é inevitável, que todos nós, porque nós estamos destinados, é a nossa fatalidade, porque é a centelha divina em nós, nós vamos, em determinados momentos, vamos ser convidados a esse despertamento para uma emoção superior, que ela diz, aí então o amor brota. A princípio ele vai surgir como um impulso conflitivo, para depois se agigantar de forma excelente, e que vai preenchendo espaços emocionais e liberando tendências nobres, novas, enquanto vai diluindo aquelas de natureza inferior. Vejamos que a Vânia nos trouxe de forma muito rica a orientação do benfeitor Camilo, quando nos fala sobre essa troca que se dá fluídica, quando nós vamos ferindo aquele que é o agressor e o agredido. Então, a benfeitora vem nos dizer que quando nós atingimos e somos despertados para esse amor que brota em nós, esses espaços vão ser preenchidos, porque nós vamos liberando essas tendências negativas e abrindo espaços para essas tendências mais nobres, mais nobilitantes. E aí, então, ela vai nos dizer que nesse patamar vai surgindo ou vai desaparecendo a necessidade de certas psicopatologias graves ou até superficiais que têm origem justamente nos conflitos que nós fomos vivendo diante das escolhas que fomos fazendo, e ela vai vincular aqui o papel e o capítulo tão importante da utilização da energia sexual. Porque ela vai nos falar que esta energia, que nós sabemos ser uma energia criadora, porque a própria vida, a vida na matéria se dá a partir daí, ela é constituída a partir da hereditariedade, os vínculos familiares, tudo isso ela vai nos dizer que nesse capítulo, quando nós vamos treinando esse sentimento por essas experiências criadoras com o uso da energia sexual, é preciso que nós tenhamos dentro de nós essa compreensão de que o amor precisa ser aí instaurado, porque senão nós vamos transformar essa ferramenta, que é uma ferramenta criadora, numa grande prisão. Porque diz ela, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, diz ela, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. E diz ela, é imbatível o amor, porque ele sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. E se nós formos olhar esse capítulo que o benfeitor nos descreve, o que é, senão essa tarefa de amor
que aqueles benfeitores que de alguma maneira se vinculavam àquelas personagens, aqueles que viviam aquelas dores tão intensas, o que era senão um movimento de amor tão grande para que pudesse ajudar aqueles irmãos também a amar, a buscar esse contato profundo. E aí diz a benfeitora que quando o amor é apenas aparente, apenas de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, ele vai debilitando e envenenando o indivíduo, vai se entorpecendo, dando lugar à frustração. Vejamos que como esse amor que aqueles espíritos vivenciavam estava mais de acordo com esse amor aparente. E ela nos fala que quando o amor é real, que ele é estruturado, que ele é maduro, ele vai esperar, ele estimula, ele renova as pessoas. E ele não se satura jamais. Ele é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Ele une as pessoas, porque reúne as almas. Vai se identificando num prazer geral de fraternidade. Já não é mais um prazer egoísta, um prazer de disputa, como se um espírito pertencesse ao outro enquanto posse, enquanto domínio que nós víamos ali entre aqueles irmãos e aquela irmã, como se fosse uma propriedade de um e de outro. Quando real, ele une as pessoas, reúne as almas, sem esses altos e baixos, mas ele está identificado com o prazer geral da fraternidade, que alimenta sim o corpo e dulcifica o eu profundo. Vejamos que lindo isso que a benfeitora nos fala. E para que nós possamos, então, fechar o raciocínio, ela diz que o prazer legítimo, então, ele vai decorrer desse amor pleno, que é gerador da felicidade, enquanto o amor comum, ele é devorador das energias e de uma formação angustiante. Então, nesse sentido, ela nos convida para que nós possamos sair da fase do amor infantil, para que possamos passar, então, para um amor maduro, que aí não haverá mais espaço para consciência de culpa, porque apenas o que fluirá de nós será esse movimento contínuo do amor legítimo. Então, essas eram as considerações que nós gostaríamos de trazer para os amigos nessa noite. Obrigada, Ângela. Nós ficaríamos aqui com certeza por muito mais tempo ouvindo as considerações da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, mas em razão do tempo, né, que nós temos, vamos ter que encerrar. Agradeço, acredito que em nome de todos, pela sua dedicação, pelo seu empenho, assim como da Vânia. O estudo foi realmente muito proveitoso. Pegando um gancho na sua fala, eu gostaria de trazer, então, a carta de Paulo aos Coríntios, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação e até a próxima semana.